É, quer ler a sorte? Não, tô de trabalho. Olha só, Não, mas eu tô é sem rápido, tempo agora. vai Tem uma ser reunião, rápido, tô com mostra uma a mão. reunião e... Você vai ser sequestrado. Hã? Eu? Sequestrado? Tá escrito aqui. A linha da vida tá cortada. Mas eu vou ser sequestrado por quê? Por quem? Você conhece ele. Conhece muito bem. Cuidado. Oi, Álvaro Tenente falando. Deixe seu recado após o sinal. Alô, Álvaro? Aqui é o Silvio do escritório. Você tá por aí? Eu tô ligando no celular, mas ninguém atende. Você tá em casa? O pessoal aqui tá preocupado contigo. Quando você puder dar um retorno pra gente, ok? Um abraço. Álvaro, o teu pai, atende aí. Álvaro Tenente, atende essa porra. Olha só, eu recebi um telefonema lá da empresa onde você trabalha dizendo que você não foi no trabalho. Cadê você, porra? Tu não me arruma problema agora, hein? Eu tô esperando tua ligação. Senão eu vou ligar pra polícia. Entendeu?
Você conhece ele. Conhece muito bem. Cuidado, cuidado. Álvaro? O seu Álvaro? O material assistido até este momento é tudo o que restou das filmagens de O Desaparecimento de Álvaro Tenente. A seguir, a história será narrada a partir de materiais produzidos para outros fins. Na cena seguinte, é madrugada. Álvaro está escondido ao lado do sofá, lutando contra o sono. Adormece. Pouco mais tarde, ele está deitado no chão, dormindo profundamente. A maçaneta gira e a porta abre sem fazer barulho. Entram duas pessoas. Um deles tira um frasco de clorofórmio e molha um lenço. Os dois se preparam para segurar Álvaro quando o atacarem. Um tapa a boca e o nariz de Álvaro com o lenço, tentando imobilizá-lo. Álvaro nota que sua lança improvisada está a poucos centímetros de sua mão. Consegue esticar o braço, se livrando, e tenta alcançar a arma com a ponta dos dedos, mas acaba empurrando para longe. O agressor consegue prender a mão de Álvaro de novo. O clorofórmio vai fazendo efeito. Ele começa a ficar fraco, não consegue mais lutar e desmaia. Álvaro acorda no meio da sala, sozinho, e percebe que estava sonhando. É dia, não há ninguém no apartamento e ele não sabe quanto tempo dormiu. Se dirige para seu quarto, onde se depara com a própria imagem no espelho, que a princípio não reconhece. Depois de perceber que está sozinho diante de um reflexo, entende que o sujeito estranho dentro do espelho é também o seu sequestrador. Ele é a pessoa que o conhece muito bem e que o enclausurou dentro de seu próprio apartamento sem que nem ele mesmo percebesse. Ninguém acreditaria nessa história. Nem sabia quanto tempo estava ali, iam pensar que enlouqueceu. Melhor se ele tivesse sido realmente sequestrado e tivesse acabado de escapar do cativeiro. Diante das circunstâncias, só havia uma coisa a fazer. Álvaro pegou uma folha em branco e colou nela diversas letras recortadas de revistas e jornais velhos, compondo uma carta de sequestro sem impressões digitais, e endereçou-a a seu pai. A ideia surgiu com o Armênio. O Armênio amigo meu, o Armênio filho, me mostrou um conto que ele tinha escrito. Eu fiz um filme algum tempo atrás e o resultado foi muito ruim em termos emocionais, assim, eu fiquei bem mal. E aí eu tive agorafobia, fiquei 7 meses sem sair de casa. E eu estava pensando um filme mais lento, um filme mais que mostrasse o ambiente e mostrasse que a loucura do Álvaro Tenente fosse uma coisa bem visível, mas assim, como se você estivesse assistindo aquilo de longe, de terceira pessoa. E aí, cara, eu comecei a ver isso, tipo, agorafobia tem muito a ver com paranoia.
A gente era como um observador dentro do apartamento dele. Era quase como se a gente, público, espectador, fosse a ameaça, fosse o que fizesse ele se sentir observado o tempo todo. A história, quando vira um conto ou vira um romance, pra mim aquela história só se conta daquela maneira. Aí uma outra pessoa, no caso, pode ter uma outra visão, que não é a minha, e aí ela vai conseguir fazer. A gente estava conversando, eu e o Amênio, lá no Artplex, sobre... Eu estava explicando para ele as coisas que eu fiz de mudança do roteiro, do conto pro roteiro. Aí beleza, o cara que estava perto ouviu e meio que se chegou na conversa. Um sujeito que se apresentou como Anção Delmiro, se apresentou a gente, se dizendo não um produtor, mas um cara que estava querendo começar a investir em cinema. E aí beleza, aí aconteceu que ele falou que tinha ouvido, que ele estava a fim de produzir. E era o que a gente não tinha, um produtor, alguém que fosse viabilizar o filme. A gente estava pensando muito de narrativa, muito em termos artísticos a coisa. E aí, poxa, o Daguilo querendo adaptar, o cara querendo produzir, eu falei, pô, beleza. E fiz um orçamento de cerca de R$100 mil, e ele falou conseguir. Só que não foi bem isso que aconteceu. E aí, tipo, a gente começou a preparar tudo, e aí já deu afastada do processo, até que o cara desapareceu. Sei lá qual foi desse cara, vai que isso tudo não passou de papo furado, sei lá também a troco de quê. E vamos ver como é que a gente consegue fazer isso, do jeito que a gente tem. Até que um dia ele ligou pra cá, marcou uma reunião comigo e voltou falando que estava com o dinheiro. O cara reapareceu e falou, olha, eu até produzo, mas eu quero um final diferente. O Álvaro tem que solucionar a questão do jeito que ele soluciona, ele vai perder a empatia do público. Ele começou a falar umas coisas meio esquisitas, só com relação ao final. Cara, ele queria que o cara fosse sequestrado de verdade. Tipo assim, que o cara saísse do apartamento e na hora que ele saísse fosse sequestrado de verdade pra dizer que a premonição lá da quiromante estava certa. Mas aí, então também, quanto eu, achamos que isso não tinha nada a ver, que esse final não tinha menor propósito. Ele mudava completamente o sentido do filme. O filme é sobre paranoia, sobre medo. Se o cara é sequestrado de verdade, então ele não é paranoico. Entendeu? Então, assim, isso é descaracterizar totalmente a história. Não estamos dispostos e tal a fazer isso. E ele insistiu ainda, ele de alguma maneira queria fazer o filme, mas queria que o final não fosse aquele. Ele falou, olha, desculpa, a gente não está procurando isso. A gente está procurando gente que vai ajudar a gente a fazer o filme. Então, vá procurar alguém que tenha essa história, entendeu? Não a minha, porque a minha não é outro papo. E chutamos o cara. E aí, cara, foi maneiro que a gente bateu o pé. Eu acho que ele não gostou muito da gente ter batido o pé, não. Ele contava com a nossa mudança. A gente não teve condição nenhuma, né? A gente não tinha luz, a gente não tinha refletor. O Otton fez a fotografia toda do filme com 2 lâmpadas fotoflúidico, lâmpada de estudo fotográfico. E uma amiga minha tinha 4 latas. E aí a gente pegou as latas estavam vencidas há 5 anos, porque a gente estava filmando com uma Bolex, uma filmadora de corda, e cada vez que você dava corda, ela roda por 30, 40 segundos, sendo que essa filmadora já estava velha, a corda dela perdia velocidade. Com a limitação de espaço da locação, e com a limitação de tempo de cada plano, que tinha que ter 20 segundos no máximo, eu comecei a redesenhar o filme todo, no sentido de que aos poucos a gente... Assim, você começa um filme normal, você vê o apartamento dele, você vê ele quase o corpo inteiro tomando café, você tem uma apresentação bem ampla de tudo, planos gerais, e aí depois que ele recebe a premonição quando ele volta para o apartamento, a partir daí a gente vai entrando cada vez mais, os planos vão ficando cada vez menores, cada vez mais a gente vai se aproximando da cabeça, da mente desse cara paranoico, e cada vez mais a gente vai perdendo o cenário, perdendo o que é realmente aquele apartamento. Até o ponto em que, onde ele vai cair no sono, ele está em close. E o sonho que ele tem, você só vê detalhes. Só vê detalhe de mão, detalhe de pé, detalhe do lenço. E ele não consegue identificar ninguém, o espectador não consegue identificar ninguém. Ninguém consegue entender nada do que está acontecendo. E, de repente, o cara acorda. Quando o cara acorda, a gente volta pro início. Um apartamento inteiro, vazio, os sons na altura, ao ambiente, e ele acordando sozinho no chão. Então a gente acaba levando o espectador para uma narrativa em primeira pessoa. Ele compartilha da loucura do Álvaro Tenente durante o filme. Ação!
Ih, rapaz. Para mim, Você vai ter que abrir isso daí, pra ver se isso está enrolado lá dentro. Isso não precisava. Você tem outra lata, cara? Você tem... Era a melhor cena com a chave. E depois da filmagem, a gente saiu, a gente estava filmando aqui na Rua das Palmeiras, a gente veio tomar um chopp para comemorar, e eu estava com as latas na mochila, eu subi aqui e deixei as latas aqui dentro para não levar para o bar, porque no dia seguinte, acho que isso era na sexta ou sábado, na segunda-feira eu ia levar para revelar. E aí eu subi, deixei e tranquei aqui o escritório, deixei as latas aqui, a gente foi tomar um chopp lá. Quando eu voltei, 2 latas tinham desaparecido. A porta estava destrancada, mas não estava arrombada. E eu não perdi as latas, a gente não perdeu as latas. Tava tudo... As latas foram roubadas daqui. E, cara, é uma coisa muito estranha, né? Assim, o que foi feito com isso? Entendeu? E qual é a vantagem que você tem nisso? Mas certamente ele deve ter encontrado... Quem pegou, encontrou alguma coisa para fazer com o filme. O planejamento do filme foi feito para que ele fosse feito de trás para frente, porque o Bouzas ia crescer, a gente tinha só 2 dias para fazer e a barba dele crescia. Então a gente começava com ele barbado e ia fazendo a barba para ir voltando. E as primeiras cenas são os últimos rolos. E os rolos roubados foram exatamente os primeiros. Quer dizer, sabia-se que aqueles primeiros rolos eram o final do filme. Pelo que eu acredito, a pessoa pegou para impedir que o filme fosse exibido como a gente tinha pensado. E eu acho que, de certa maneira, a pessoa não se deu muito bem, porque é aquilo, tipo, talvez a história tenha ganhado mais força até com isso. E a gente vai, tipo, contar essa história de qualquer maneira. Eu quero que as pessoas saibam disso. Eu quero achar. Quero achar o final do meu filme. Em 2010, a produtora foi contactada pela polícia a respeito de 2 latas encontradas em outra região do país, em cujas etiquetas constavam as informações de contato. Um jornal local havia publicado uma notícia acerca das circunstâncias do aparecimento das latas. Elas foram encontradas em posse de Ademir Solano. Ademir é filho de um empresário que, em 2009, recebeu um comunicado de sequestro do filho exigindo um resgate de R$100 mil que foi pago com notas marcadas pela polícia. 1 ano depois, parte do dinheiro foi depositada em um banco pelo próprio Ademir. Ele foi encontrado portando documentos de identidade falsos e cerca de R$77 mil em dinheiro. As latas foram abertas pela polícia na suspeita de se tratar de algum tipo de contrabando. Os rolos de filme não haviam sido revelados. Qualquer imagem que ainda pudesse estar impressa na película se perdeu com a exposição à luz.